Bom dia, irmãos queridos. Hoje, sábado, dia 7 de fevereiro, estamos reunidos ao redor da Palavra de Deus para escutar o que Deus quer nos dizer. Hoje aqui está chovendo na nossa família e tem um pouco de barulho aqui fora, por isso que pedimos perdão, mas vocês sabem que este diário é gravado ao vivo mesmo, e em qualquer lugar a gente esteja, na rua, na favela, então perdoem os barulhos externos que tiverem e vamos tentar nos concentrar na Palavra de Deus. Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria a todos. Hoje vamos ficar em torno da palavra de Hebreus, capítulo 13, versículos de 7 a 8, depois de 16 a 17. Obedecei aos vossos guias, e sede-lhes submissos. Essa frase nos lembra o outro forte convite de São Paulo. Não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e atrai sobre si mesmos a condenação. Em todo canto existem autoridades, que vêm de Deus, no sentido que o poder que elas têm é dado por Deus. Não se trata de adorá-las, mas de entender a vontade de Deus que elas nos transmitem, em todos os campos. Parar quando o farol está fechado é vontade de Deus, e não somente uma lei do trânsito. Quem pensa, o importante é ninguém ver, engana a si mesmo e a Deus. É claro que devemos desobedecer quando alguém abusa de sua autoridade e comanda ao mal, mas isso não autoriza uma rebeldia adolescencial que adora a transgressão. Da carta aos Hebreus. Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim de sua vida. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos esqueçais da prática do bem e da partilha, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes e segui suas orientações, pois eles velam por vós, como quem há de prestar contas, que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seria vantajoso para vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta palavra da carta aos Hebreus fala, em primeiro lugar, dos nossos dirigentes, dos nossos guias, dos nossos responsáveis dentro da igreja e dentro da nossa comunidade cristã. Eles são pérolas preciosas, anjos, que Deus coloca ao nosso lado para poder crescer na fé, caminhar na fé. Então, eles são autênticos pais, nossos pais que procuram o nosso bem. E é natural que a gente obedeça a eles, obedeça no sentido forte desta palavra, obedecer, ob audire, vem do latim ob audire, que é como encostar uma mão atrás da orelha, e isso ajuda a aumentar a capacidade do ouvido, ajuda a escutar melhor. Então, quando uma pessoa quer entender bem as coisas, faz este gesto, coloca a mão atrás da orelha para escutar bem. E por que escuta bem? Porque ele quer realizar o que é falado, quer colocar em prática o que é falado. Então, a palavra obediência define uma pessoa que ama e está muito interessada em entender bem tudo o que é falado, porque entender e praticar o que é falado é uma expressão do amor. Então, o autor da carta aos Hebreus fala claramente que obedecer à autoridade que Deus nos coloca ao lado na nossa caminhada espiritual é algo que expressa e manifesta a nossa escolha de amar.
quem não ama não obedece. Quem não ama é igual um asno selvagem, um cavalo louco que quer fugir, correr, mas não se sabe para onde e vai chegar rápido o fim da sua corrida. E em segundo lugar, também esta autoridade, ela se manifesta nos poderes civis. Vale a pena aqui raciocinar um pouco. Isso é muito simples entender quem é o teu dirigente. Você tem um trabalho, então sem dúvida você terá um encarregado, você terá alguém que é chefe, alguém que você tem que responder. E se você trabalha por conta como autônomo, então você terá outras leis, até o próprio cliente que você serve, pelo qual você trabalha, ele se torna o teu dirigente. Mas mais simplesmente ainda, quando você vai no trânsito, quando você dirige, quando você vai pela rua, então você encontra farol, você encontra sinalização, placas, e aí você se encontra a obedecer. E são infinitos os relacionamentos de obediência na nossa sociedade, porque nós vivemos disso. A obediência serve para orientar o caminho. E se a gente olha para a obediência como atitude adolescencial de rebeldia, então esta atitude não vai construir nada. A pessoa que fica revoltada, rebelde, sabemos muito bem aonde vai parar com o seu orgulho doentio. Só sobra a rua para ele, porque a obediência faz parte do amor. E na verdade o relacionamento de obediência que está inscrito muito bem no 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, compreende também honra todas as autoridades legítimas. Não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade opõe-se à ordem de Deus e atrai sobre si a condenação. Nós todos entendemos que é bom obedecer a Deus, porque Deus nos ama e nos salva. Deus quer o nosso bem. Então nós estamos obedecendo ao nosso próprio bem, à construção do nosso próprio bem. Enquanto, quando se trata de outras pessoas, então nós não acreditamos nisso. Nós achamos que a obediência serve só para eles levarem vantagem, que a obediência é algo que nos oprime, que nos escraviza, e que é para a vantagem deles, para o bem deles e não para o nosso. E isso tudo é algo muito errado que nos leva fora do nosso caminho. O exemplo máximo disso é o próprio Jesus diante de Pilatos. Jesus aceitou a morte na cruz, aceitou de ser julgado pelas autoridades judaicas e pelas autoridades romanas. Diante de Pilatos, ele falou claramente: você não teria autoridade nenhuma se não te fosse dada do alto. Então, naquele momento extremo de gravíssimo torto e desvantagem, de gravíssima lesão dos direitos pessoais, Jesus reconhece também nesse momento a autoridade de Pilatos. Este é um exemplo para todos nós, porque realmente todas as autoridades que existem na terra são um transbordar da autoridade de Deus. Ninguém teria autoridade se não fosse um transbordar das autoridades de Deus. E atenção que às vezes a própria autoridade não sabe disso. A própria autoridade pode até ir contra Deus, mas sem perceber ela faz exatamente o que Deus quer. Isso é muito profundo e podemos meditá-lo com calma durante esse dia. O que nós podemos receber desta leitura com facilidade é muito simples. Toda autoridade
das pessoas que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar, nos orientar e nos guiar, vem de Deus. É um canal de Deus. É por isso que desobedecer e ficar revoltados significa se suicidar, se matar. E este é um exercício muito grande e simples que nós todos podemos fazer hoje. Obedecer. Obedecer a qualquer pessoa que esteja ao nosso lado e que exerça uma certa autoridade. Como eu disse, pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, pode ser quando você vai no supermercado. Em todo canto tem leis e costumes que você procura entender a pessoa amada e procura realizar sem opor a resistência adolescencial e estúpida. Procura entender o que ela fala e realizar. E vejamos também que às vezes tem coisas que são secundárias. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou de uma forma, vou de uma outra. Seria importante manter uma atitude de amor, porque o amor ele é a coisa mais importante. E o jeito, o modo de fazer é secundário a respeito do amor. Então a obediência é realmente uma forma de amor, a obediência que nós iniciamos aprendendo na família, com os nossos pais, como fala o quarto mandamento, e esta obediência vem do relacionamento com Deus e se estende aos poderes públicos, se estende às outras instâncias da sociedade. Podemos ver no Yucat, no Catecismo da Igreja, alguns trechos muito claros, muito bonitos, que falam do relacionamento do cristão com a autoridade. De que modo a autoridade é corretamente exercida? A autoridade é corretamente exercida quando é entendida a exemplo de Jesus como um serviço. Ela não deve ser nunca arbitrária. Jesus mostrou-nos de uma vez por todas como se deve exercer a autoridade. Ele, a maior autoridade, serviu e colocou-se no último lugar. Jesus até lavou os pés dos seus discípulos. A autoridade dos pais, professores, educadores e chefes é dada por Deus, não para dominar os que lhes foram confiados, mas para entenderem e exercerem a sua tarefa de guiar e educar, como um serviço. Cada cidadão tem o direito de colaborar lealmente com os órgãos do Estado e contribuir para o bem comum com verdade, justiça, liberdade e solidariedade. O cidadão permanece como indivíduo, um ser livre e dotado de direitos fundamentais e elementares. Tem direito a criticar construtivamente o Estado e os seus órgãos. O Estado existe para as pessoas, não as pessoas para o Estado. Ninguém deve seguir orientações estatais que estejam contra as leis de Deus. São Pedro e os apóstolos disseram: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. Se um Estado promulgar leis e adotar medidas raciais, sexistas ou destruidoras da vida, os cristãos, por consciência, não podem obedecer ou colaborar. Devem mesmo opor resistência. Estas palavras do Catecismo da Igreja devem ser compreendidas com muita maturidade e sabedoria. Elas não devem ser uma desculpa para fugir das leis justas, não devem ser uma desculpa para fazer a nossa lei, a uso e consumo, do jeito que a gente quer. Mas é um convite a lutar para construir a nossa sociedade justa, fundada no bem comum. E mais uma vez lembramos a palavra de Papa Francisco, que diz que a política é a mais alta forma de caridade. A política é a mais alta forma de amor, porque constrói o bem comum. Então, de uma forma ou de uma outra, nós estamos obedecendo ao bem comum
e a Deus que é o bem, que é o amor e que desejamos encarnar na nossa vida, na sociedade em que vivemos. Vamos viver com Jesus dentro do nosso coração. Paz e alegria a todos e um feliz dia para cada um de vocês. Que Deus abençoe o caminho de cada um nesse dia com muita paz e alegria.